Fala, cambada, beleza? Pessoal, vamos fazer os estudos aqui do final de semana, o nosso estudo semanal, tá? Para a gente começar a semana em nota 10, beleza? Vou passar todos os pontos, possíveis movimentos, pontos importantes aí, tá? Então, bora lá. Olha aqui, pessoal, o gráfico de sexta-feira. Olha isso aqui. São as marcações que a gente tinha, né? Olha lá, buscando as marcações, brigando, onde é que a gente tem marcado no gráfico, né? Olha lá, as brigas normais, beleza? Mas só que uma pancada, velho. Pancada. Ela abriu com gap, e ó. Que é isso? Quanto que deu? Daqui tá 2,97, mas foi, ó, um candle aí de quase 5.000 pontos, bicho. Da máxima mínima. Pancada, pancada, pancada. O que a gente pode olhar aqui, ó? Vamos tirar isso aqui, que isso aqui já passou. Se a gente olha no gráfico diário, pessoal, a gente tem uma projeção desse tamanho aqui, ó. Ó, da mínima à máxima ali, ó. Vamos colocar ela em verde e ela mais, ela maior. Que é uma projeção para cima, um verde vivo. Olha isso aqui. Oh, não, mas por que não pegou? Depois eu olho. Mas é essa aqui, ó, 0,50 aqui. 100% está aqui no 102,345. Olha o 61 juntamente com a média de 80. Aqui é a região de briga, que é onde é que a gente tem gap e tudo, tá? Então, nós temos aí um, alvos muito longos aí para cima, tá? Uma pancada. O que a gente vai ficar de olho? Amanhã ele pode, segunda-feira ele pode começar com um candle aqui mais calmo, tá? Um candle de continuidade, tipo assim, um candle desse, um candle mais ou menos assim, uma briga ele fechando mais ou menos no mesmo lugar aqui, tá? Vai fazer? Não sei, mas a gente provavelmente vai ser um dia mais calmo na segunda. Provavelmente. Se a gente joga no semanal aqui, pessoal, a gente tem essa projeção tipo de um topo duplo aqui, tá no semanal. Beleza? Ele trava onde? Na 400, o yield, 50% da projeção que a gente fez, volta virando aqui para cima. Vamos ficar esperto porque ele pode voltar aqui, brigar aqui, pessoal, e essa média de 20 continuar esse movimento de baixa, até na linha de tendência, média de 200 aqui, tá? Tem que ficar esperto nisso aí. Aqui vai ser a área da confusão, ó, 183,720. Por quê? Ele pode chegar aqui, se ele fecha a semana aqui para cima, a gente cancela essa projeção, ele foi até ali e voltou e pode querer buscar topo. Agora, se ele passa aqui e volta a fechar aqui embaixo, né, no semanal, esse mercado ainda pode querer buscar fundo aqui, essa região de fundo, essas regiões das médias da linha de tendência. Tá? Então a gente vai ficar esperto nisso aí. Mas o interessante é que foi uma pancada muito forte aqui, né? Um candle muito forte. Eu acho que se a gente olhar para trás aqui, se a gente olha para trás esse ano de 2026, a gente não teve. Ah, não teve sim, ó. Quando ele estava querendo ir pro topo da pernada, foi quando? Mês. Não, foi mês 4. Tá? Mas mesmo assim, se a gente joga no diário, o diário, eu não me recordo um ponto de um candle desse tamanho, não. Vamos ver aqui. Ah, não teve aqui, ó. Teve uns aí. Mas interessante, pancada muito forte, tá? Vamos lá, vamos fazer os estudos aqui agora. Que a gente pode esperar aqui? A projeção que a gente tem, depois eu vou colocar ela toda em verde, regiões de possíveis pontos de retorno, gap, tá? Que é aquela região de briga, e nós temos gaps aqui para cima, pode ser que ele briga esse trem tudo aí para cima aí, tá? Nós temos que ficar esperto nisso, beleza? Deixa eu só olhar um negócio aqui. Aí, ó, pronto, corrigi aqui aquela região, a questão da projeção aqui, para ficar tudo igual. Tá? O que a gente vai esperar? Vamos tirar essas marcações, por quê? Pô, ele saiu puxando tudo, já foram feitas, e vamos dar uma recortada. O que a gente vai marcar aqui? O gap, né? Ele deixou um gap aqui para baixo, ó, qual que é o preço que está aqui? 175.490. Então, o que a gente faz? Marca ele aqui. Então, a gente vem aqui, ó, gap, direita acima, escreve gap do dia 09/7. Então a gente vê a aparência, coloca em branco, posição, cento. Qual que é o preço? Espera aí. Vamos olhar certinho aqui. Opa, cadê o 3, gente? Aqui, ó, vamos olhar certinho aqui. Qual que é o fechamento desse candle?
175.490. Então a gente vem aqui, 175.490. Dá um aplicar, pronto. Agora sim tá certo. Vamos marcar esse gap aqui, tá? E uma coisa que a gente tem que marcar aqui também, galera, vamos tirar essa aqui, vamos tirar esses pontos aqui, ó. Vamos dar uma limpada nesse gráfico. A gente vai deixar essa parte aqui marcada, uma linhazinha de tendência aqui. E qual que foi o início dessa pernada? Você vê que essa pernada, o fundo que começou ela, a gente pega o fundinho. Foi essa região aqui, ó, esses candles aqui. Mas, então a gente tem que pegar aqui, ó. Pessoal, vai ser isso aqui mesmo. Essa região aqui vai ser uma região de suporte importante, tá? A partir dali, olha aqui, ó. E olha para você ver que a gente já tem marcado essa região há muito tempo. Ele toca lá e dali, bicho, olha a pancada, né? E o que a gente tem que olhar aqui? A gente vai colocar no diário. Para quê? Nós temos que fazer uma retração desse movimento todo, né? Então a gente vai, faz uma retração desse movimento todo. Deixa eu só dar um aplicar aqui, ó. E como é um movimento que tem mais de um dia, a gente vai e coloca ele desse jeito. Então, a gente vai olhar que a primeira coisa que a gente vai ter são esses pontos aqui, ó. Pontos importantes, retrações, olha lá, ó. Marco zero da projeção, retração de 38, olha o 61 aqui junto com o gap, olha, aqui uma confluência de fatores, retração de 61.8, 400 Wilder, o gap do dia 9 do 7 que a gente acabou de marcar, tá? Então, é isso aí, esses pontos para baixo a gente vai deixar eles. Para cima, são esses aqui mesmo, tá, pessoal? Aqui, ó, a região de 100% da projeção, principalmente essas regiões de topo, tá? Aqui, ó. Onde é que está marcado aqui, ó? Tá vendo a região de briga aqui? Que é essa aqui em cima, tá? Vamos ficar esperto. Ele abrindo, ele pode querer puxar para cá pro gap. Essa região é uma região boa para a gente trabalhar, tá? Porque ela não está tão perto dessa aqui. Então ele pode querer vir aqui dar uma corrigida para depois buscar, beleza? Então a gente vai ficar de olho nisso aí. Se a gente joga no semanal, vamos só colocar aqui. Olha lá. Ficar esperto nesses pontos, né? Média de 20, igual eu mostrei para vocês no FUT. Aqui, ó. A questão da retração. Se a gente fizer uma retração aqui, ó, do semanal, tá vendo? Olha aqui, ó. Média de vídeo que eu acabei de falar com vocês, 50% da retração, tá? Então, são regiões importantes aí que a gente tem que ficar de olho, beleza? Mas, tirando isso aí, é o que a gente precisa marcar. Dá um pause, né? Igual eu falei com vocês, igual eu falo com vocês aí. Dá um pause e marca esses pontos. Tá lá, olha para você ver aqui, ó, no 60, 400 o rio, área importante, 100% da projeção, juntamente a área muito importante de resistência ali, tá? Então, isso aqui, pessoal, faça isso, marque esses pontos aí no gráfico, beleza? Bora pro dólar. O dólar, o gráfico de sexta, ó, um gráfico muito feio, né, pessoal? Eu tinha já esses pontos marcados, ele não chegou, nós temos aqui, ó, possíveis pontos de retorno aqui embaixo, 5,11, né, 50, 90, 50, região importante de suporte aqui no 5, no gap de 2 do 6, 50, 76, 50, então é uma região muito importante aqui, que ele pode sair brigando muito nessa parte. E o suporte e principal dele aqui, lá embaixo no 49,99, tá, nessa linha verde aqui, essa linha vermelha aqui, que é o suporte mais importante que a gente tem aí lá embaixo, tá? Nós temos esse candle aqui do diário fechando abaixo da retração de 61 desse movimento de alta, beleza? Porém, o que a gente vai ver? Se segunda-feira esse mercado fecha aqui para cima no diário, ele pode querer dar uma esticada mais, tá? Agora, se perde a mínima, aí ele estica, ele volta ali para baixo, beleza? E nós temos aqui no semanal, ó, a linha de tendência antigona, né? Ele está brigando em cima dela e saindo com a média de 20 aqui para baixo. Tá, o volume está baixo, tá vendo? Fechamos com o volume abaixo ali dos outros. Deixa eu ver o volume aqui do índice. Foi um volume mais alto, porém não está acima da média de 20, não é nada absurdo assim não, tá? Então, o que a gente vê? Pelo gráfico semanal, esse mercado pode querer brigar aqui um pouquinho e continuar esse movimento aqui de baixo, tá? Pelo menos puxar mais um tiquinho ou se dar uma segurada depois, né? Ele puxa um tiquinho e dá uma segurada por conta de que também? Nós temos aqui a linha de tendência, está em cima dela. Ele pode querer puxar, segurar. Agora, se ele estica, bicho, é testar fundo, ok? O diário, igual eu falei com vocês, a questão do diário, tá? Se ele vem aqui para cima, ele pode querer vir esticar para cima, então nós vamos ficar esperto nisso aí.
tá? O que a gente tem marcado aqui, ó? Essas marcações de cima nós vamos deixar, tá? Que ele não chegou lá ainda, então tá tudo igual aos outros vídeos. Para baixo, o mais interessante aqui, pessoal, deixa eu ver aqui, ó. A gente vai marcar essa linha de tendência. Nós temos uma linha de tendência aqui, tá? Então nós vamos marcar, olha aqui. Ah, Rodrigo, abriu por aqui no segundo. Pô, a gente vai brigar com ele uma venda, 400, linha de tendência grande, né? Região ali da retração de 50. Vamos ficar de olho nisso aí. Para a gente brigar com ele uma compra, a gente vai ficar esperto nessa região de fundo, tá? Mais ou menos assim, ó, nessa região de fundo. Deixa eu só ver o, a abertura da esquerda, 127. Vamos marcar aqui certinho, posição 127, aqui, ó, para dar um aplicar. Essa região de fundo é uma região importante, tá? Isso aqui a gente pode até tirar, ó. Vamos deixar ela fora. Essa região aqui, tá brigando aqui. Tem que ficar esperto, porque se ele abre mais para baixo, ele pode querer dar uma esticadinha a mais. Então a gente espera a puxada para ficar brigando com ele aqui numa compra, tá? Então a gente vai ficar esperto nessas regiões, marca aí tudo aí, beleza? Para cima, galera, tá mais complicado o dólar, tá? Porque não tá tão bom para fazer uma retração. Tá vendo? Não tá tão legal. Então se ele abrir para cima, é só se ele abrir por aqui. Tá? Aí sim, a gente vai e briga com ele numa compra. Ou numa venda, quer dizer. E a questão do semanal, que é o interesse nosso aqui, tá? Fique esperto nesses pontos. Não tem muito mais o que marcar não, tá, galera? Que nós estamos nessa briga aí, nós não temos muito mais o que marcar. Já estamos com as marcações bem feitas. Agora a gente esperar para ver como ele vai reagir na abertura de segunda, tá? Espera a reação. Estou deixando assim para vocês marcarem nos seus da pausa e marcarem os pontos aí. Beleza? Então, estamos marcados, já estamos tudo pronto com as marcações, possíveis alvos, possíveis movimentos aí para segunda-feira, começar a semana nota 10. Marca aí, você vai ver que você vai estar na frente de 99% das pessoas que operam o mercado e quer aprender de verdade. Vem com a gente, tudo ao vivo, com ordens na tela, nossa sala melhor e mais assertiva do Brasil, mentoria direto comigo, com mais de 13 horas aí que você vai aprender de aula, que você vai aprender tudo o que a gente faz, ter o acesso direto comigo para tirar as dúvidas e tudo mais, beleza? Tamo junto, bom resto de final de semana aí, tá? E vamos tocar o pau.